Fala aí galera, bom dia. Então, eu vou dar início aqui para vocês uma pincelada aqui sobre vetores. Eu acredito que das disciplinas anteriores vocês já devem ter visto, mas vamos lá. Pessoal, primeiramente, vamos imaginar, quando a gente começa a estudar física, isso lá no ensino médio, a gente tem dois tipos de grandeza, as escalares e as vetoriais. Luiz, o que são grandezas escalares? São aquelas que são definidas já por um número, por exemplo, tu diz 100 quilos, 4 quilômetros, entendeu? Já as grandezas vetoriais são aquelas grandezas que elas precisam de um módulo, direção e sentido, tá bom? E para isso a gente utiliza vetor, tá? Aí tu me pergunta, Luiz, o que diabo é um vetor? Cara, um vetor nada mais é do que uma seta, tá? Uma seta que ela tem direção, sentido e módulo, tá? O módulo desse vetor, já vou botando aqui para vocês se acostumarem com representações. Aqui, digamos que é o vetor V, ele é representado por essa setinha em cima dele, e o módulo é essas duas barrinhas, tá? Mas como é que é calculado o módulo, Aloysio? O módulo é a raiz quadrada das componentes ao quadrado. É o que, Aloysio? Calma. Digamos que isso aqui seja o vetor que tem coordenadas 3, 0 e 4. Tá saindo feio que eu estou fazendo com o mouse. Não tem mesa digitadora. Como é que tu vai fazer o módulo desse cara aqui? Tu vai fazer, ó, 3 ao quadrado, somado com 0 ao quadrado, somado com 4 ao quadrado, tudo dentro de uma raiz, beleza? Isso aí vai dar 3 ao quadrado, 9, isso daqui dá 16, aqui dá 0, 9 mais 16 dá o quê? 25, raiz quadrada de 25, 5, né? Então, tu acha que o módulo desse número aqui, o módulo deste vetor aqui, vai ser 5, beleza? Tá. Módulo, pessoal, só para vocês saberem, é o tamanho do vetor, tá bom? É tipo a dimensão que ele tem, tipo, o tamanho mesmo aqui, tá? Deixa eu ver. O vetor, pessoal, eu acredito, vocês já saibam, né? Mas eu vou fazer aqui só para título ficar registrado. Um vetor, ele é caracterizado por meio de dois pontos, tá? Um é a sua origem e a outra a sua extremidade, tá bom? Outro conceito, isso daqui é um vetor normal, tá? E esse daqui é o oposto dele. O que é o oposto dele? É um vetor que está na mesma direção, só que em sentido oposto, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Tá. Isso daqui é uma coisa que vocês vão utilizar, tá bom? Vamos lá. Vamos dizer que esse daqui é o nosso vetor AB, tá? Então, já que o vetor ele é definido por dois pontos, AB, porque digamos que aqui é o ponto A e aqui é o ponto B, beleza? Já que ele é definido por dois pontos, a gente pode definir AB, tá? Como sendo B menos A, tá? Aloysio, por que essa relação vai ser importante? Eu não vou confundir tua cabeça agora, tá bom? O que a gente vai fazer? Guarda essa relaçãozinha aqui, que mais para frente a gente vai precisar dela, tá? Então a gente aprendeu duas coisas. Anota aí, faz um resuminho. Primeira coisa, como é que se faz um módulo de um vetor? Pronto, aprendemos. Agora guarda essa relação com carinho, tá bom? Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai aprender aqui a fazer operações com vetores, tá bom? Vou tentar ser o mais rápido possível, que isso aqui é uma revisãozinha básica, tá? Para a gente entrar no conteúdo de fato, porque eu sei que muitas pessoas não se lembram disso do ensino médio, então, enfim, vamos lá. A soma de vetores. Quando você quer somar dois vetores, cara, você vai estar... Imagina que você tem a seguinte relação aqui. Tem um vetor aqui, tá bom? Esse vetor, e aí você tem esse outro vetor aqui, beleza? Você tem esses dois carinhas. E aí você vai querer somar esses dois vetores. O que você vai fazer?
você vai fazer um segmento que liga eles dois, tá bom? Vou até diferenciar aqui a cor. E o que você vai fazer? Quando você quer realizar a soma de um vetor, esse novo segmento aqui, ele vai da origem do primeiro vetor até a extremidade do último vetor. Ou seja, se você tiver mais vetores aí, você vai organizar todos esses vetores. E aí, quando você for somar, vamos fazer um exemplo que é melhor do que eu ficar só falando, que aí vocês provavelmente não vão testar e não vão saber. Então, digamos que a gente tenha vários vetores aqui. A gente tem esse vetor, a gente tem esse outro vetor aqui, a gente tem esse outro vetor aqui, a gente tem esse outro vetor aqui. Beleza. Então, a gente tem diversos vetores aqui. Lembra que eles têm que ficar sempre a cabeça na bundinha do outro, beleza? Tu tem aqui esses vetores. Então, se tu quer somar todos esses vetores, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer um segmento que liga o primeiro vetor ao último, tá? Botou aqui. E sempre a origem do primeiro vetor, ou seja, a origem do primeiro vetor vai coincidir com a origem do vetor, com a origem do vetor aqui soma, tá? E a extremidade do último vetor, que é a setinha, vai corresponder com a extremidade do vetor soma. Beleza? É só isso, soma de vetores. Também, caso tu não tenha, tipo, Luiz, eu tenho a seguinte relação aqui, ó. É comum, é normal e vocês vão ver com uma certa frequência isso daqui também acontecendo. Tu tem isso e daí tu tem isso aqui, tá bom? Tu quer somar esses dois caras, tá? Tu tem essa seguinte configuração aqui, ó. Vral. Tu diz, Luiz, como é que eu vou somar isso aqui? Tu vai somar isso aqui da seguinte maneira. Tu vai projetar esse lado. O que é projetar? Repetir ele aqui, ó. Tu vai projetar esse lado aqui, tu vai projetar aqui, tá bom? E esse outro tu vem e projeta ele aqui. Se tu tá ligado lá do ensino médio, se tu já pagou a matéria de fenômenos, tu já vai saber que isso aqui que a gente está falando é a regra do paralelogramo, onde tu monta um paralelogramo e a resultante está aqui no meio, beleza? Resultante das forças está aqui no meio. No caso dos vetores, né? A gente está tratando aí de força, tá? Luiz, se eu quero fazer a diferença de um vetor, vou utilizar esse mesmo exemplo aqui, para te ver como é que funciona a situação. Lembra que a gente falou de oposto de um vetor? Pois é essa ideia que a gente vai utilizar. Vou só trazer ele aqui para baixo. Digamos que esse vetor aqui seja o vetor L, tá? Vou fazer assim. Seja o vetor L, tá bom? Então, se tu quer subtrair esse vetor, tu só vai somar com o oposto dele. O que é o oposto? É ele, só que na direção oposta. Então, tu vai somar com o vetor menos L, tá? Que aí esse carinha aqui, ó, ele morre. Beleza? E aí tu vai fazer o quê? A soma normal. Pega aqui, ó, liga esses dois caras. Vou até botar da outra cozinha aqui para ti. Ligou esses dois caras aqui. Pronto. Tu realiza a soma aí na suavidade, beleza? A subtração na realidade. Vamos lá. Tu tem um vetor aqui normal, tipo, vetor aqui, tal, belezinha. E aí, digamos que esse vetor aqui mede U. Tá? Tipo, mede. Ele se chama U, tá? Digamos que tu multiplique ele por um valor, por exemplo, 2. Então, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar 2 vezes o tamanho dele na mesma direção. Luísa, eu multipliquei por menos 2. Ele vai ficar 2 vezes o tamanho dele na direção oposta. Luísa, eu multipliquei por 1 sobre 2. Então, ele vai ficar metade dele na mesma direção. Luísa, eu multipliquei por menos 1 sobre 2. Vai ficar metade dele na
direção oposta. É basicamente isso, tá bom? Deixa eu ver outra coisa aqui que vocês vão precisar. Tá. Vocês vão precisar também de uma coisa chamada multiplicação, tá? Vocês vão ter uma multiplicação, e essa multiplicação de vetores ela pode ser do tipo escalar ou vetorial, tá bom? Produto, né? Na verdade, fica mais bonito aí. O produto ele pode ser escalar, tá? Luiz, o que é o produto escalar? Vamos pegar aqui um exemplo. Deixa eu ver um exemplozinho aqui. Beleza. Tu tem aqui um vetor, que esse vetorzinho, vou chamar ele aqui de U, tá bom? Esse vetor U ele tem coordenadas 2, 1 e 0. E aí tu tem um outro vetor aqui V, que ele tem coordenadas o quê? Ele vai ter coordenadas 1, 0 e 1. E aí tu quer multiplicar escalarmente. Eu já vou fazer logo um paralelo aqui para vocês. Que uma coisa é, atentem-se à simbologia, tá? Se tu faz a multiplicação, ponto, tá? Tu tá fazendo uma multiplicação escalar, tá bom? Se tu faz a multiplicação x, tu tá fazendo uma multiplicação vetorial. Tem diferença e a gente vai já ver quais que são, beleza? Tranquilidade, né? Como é que a gente vai calcular isso aí, meu velho? Muito simples. Quem está na posição x? É esse 2 e esse 1. Quem está na posição y? Esse 1 e esse 0. Quem está na posição z? Esse 0 e esse 1. Então, x multiplica por x, y por y, z por z. 2 vezes 1, 2. 0 vezes 1, aí tu vai somar. 0. Aí 0 vezes 1 de novo, 0. Então, o resultado da multiplicação ponto, ou seja, o ponto V vai dar 2. Beleza? Por quê? Por que dá 2? Vamos interpretar. Não é só você fazer a conta, vamos interpretar. Perceba o nome, é um produto escalar. O que é escalar? É um número. Então, o resultado vai te dar um número. Tá? Tem que ter essa sagacidadezinha aí. Tá bom? Isso daí vai seguir também aquelas regras, né, de comutatividade, distributividade, que isso aí você já sabe, né? Dá para tu fazer o módulo também. O módulo vai seguir aquela mesma temática, tá bom? Só que aqui, deixa eu ver. Tá. Dependendo da maneira que os dados forem colocados para ti, pode ser que essa multiplicação ela tenha um ângulo. Aí, o que tu vai fazer? Tu vai fazer U vezes V, e aí tu vai fazer o seguinte, módulo de U, puta que pariu, módulo de U multiplicado pelo módulo de V, tá? Vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Porque pode ser que esses vetores, sei lá, ele tem uma angulatura aqui, ó, tá? Um ângulozinho aí, θ. Puta merda. E aí, esse ângulo θ aí, talvez possa ser que ele tenha que ser levado em consideração, tá bom? Então, tu faz aquela historiazinha, o módulo multiplica as coordenadas ao quadrado, soma as coordenadas ao quadrado e bota dentro da raiz de U, e da mesma forma para V, depois multiplica esses dois e multiplica pelo cosseno. Beleza? Bem tranquilo, bem rápido, bem prático. Tá. Uma coisa importante, vocês vão verificar isso daqui depois. Ó, se tu tem uma multiplicação, ou seja, um produto escalar de vetores ortogonais. Luiz, o que é ortogonal? Que forma um ângulo de 90 graus, tá? Sem mimimi. Vamos lá. Se tem dois vetores que formam 90 graus entre si, tu vai fazer o produto ponto, ou seja, o produto vetorial deles. Esse daí tu não precisa nem estar fazendo muita conta. Já vai ser 0. Acabou. Tá? Luiz, eu vou utilizar ele assim? Vai, às vezes.
Mas isso aqui é para tu ter uma noção de que às vezes tu vai precisar saber se dois vetores são ortogonais. E aí como é que tu faz? Poxa, se eu sei que dois vetores ortogonais dá zero, então se eu multiplicar esses dois vetores e der zero, significa que eles são ortogonais. Aí tu mata a questão, entendeu qual que é o raciocínio que tu vai precisar? Deixa eu ver. Ah, tá. Agora a gente vai ver o produto vetorial. Essa aula já tá ficando grande demais, já tá 15 minutos já. Nós já vamos revisar toda a parte de vetor. Na outra nós já chegamos na voadora. Vamos botar aqui a situaçãozinha aqui de novo. Tu tem o vetor U, que esse vetor U aqui ele tem coordenadas 1, 2 e 1. E vamos pegar aqui um vetor V. Esse vetor V aqui ele tem coordenadas de que? Vai ter coordenada... Eita porra, tá chegando mensagem aqui no 12. 2, 3 e 2. Beleza. Agora tu vai fazer o produto. Aqui, ó. Produto escalar. Não. Produto vetorial. Lembra? Vetorial x e escalar o ponto, tá? Na suavidade, pessoal, na suavidade, entendeu? Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente tem uma maneira de fazer isso daqui utilizando a regra da mão direita. Eu, particularmente, não curto muito ela, mas se você quiser, você pode procurar. Vou repetir. Regra da mão direita para multiplicação vetorial. Pode ver um videozinho lá no YouTube e tal. Aqui eu vou te explicar através das matrizes, porque ela já sai já o vetor, tá bom? Já sai já o vetorzinho prontinho aqui. Eu acredito que vocês já viram vetores unitários, mas só para relembrar, tu tem aqui vetor unitário, tu vai ter I, J e K. Isso significa que é um vetor de uma unidade no eixo X, um vetor de uma unidade no eixo Y, um vetor de uma unidade no eixo Z, tá bom? Isso aqui eu estou falando assim um pouquinho mais rápido, porque eu acho que vocês já viram isso daí, principalmente quem já pegou a matéria de fenômenos, tá? Vamos lá. Então, aqui no representa x, y, z, tu vai colocar esses números aqui. 1, 2, 1. E aqui tu vai colocar o quê? 2, 3, 2. Isso aqui, meu caro, te formou uma matrizinha. Matriz 3 por 3 na suavidade, papai, lá do ensino médio. Repete as duas primeiras colunas, faz sarri, tu vai achar o resultado. Não vou fazer aqui porque senão já vai estar tomando muito tempo aqui já da aula. Beleza. Quando tu fizer o resultado dessa matriz, diagonal principal, secundária, tu vai achar o seguinte, tu vai achar I somado com 0J, vai achar I somado com 0J menos K, tá bom? E aí, o que vai acontecer? Lembrando que isso aqui tem a porra do símbolo dos vetores aqui em cima, vai dizer que é vetor mesmo, tá? Então, tu tá dizendo o quê? Tu tem uma unidade ao longo de x, 0 aqui no y e menos 1 no k. Então, o resultado já está aqui, pai. Tu já acha aqui, ó, 1, 0 e menos 1, que é o produto, ó, vetorial de U vezes V. Tu vai falar agora de módulo desses caras, é praticamente a mesma coisa do outro. Tu vai ter aqui o seguinte, tu vai ter, ó, módulo de U, né, que multiplica pelo módulo de V. Só que aqui tu vai calcular aqui, ó, vezes o seno de θ, tá bom? Deixa eu ver mais o que a gente tem aqui para hoje, pessoal. Eu não vou entrar... Não. Vou encerrar por aqui essa aula e aí eu gravo a outra, porque senão vai ficar muito grande essas aulas de 20 minutos. Vamos lá, que isso aqui é o objetivo, é vocês revisarem, tá, pessoal? Então vamos lá. Valeu, vou fazer a outra aula aqui e passo para vocês.